Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje iniciando mais um vídeo da Lei Complementar 75 de 93, lei que estará presente na sua prova do Ministério Público da União. E hoje nós tivemos uma notícia logo cedo, muito legal, muito importante, que é a respeito do concurso de remoção para o MPU. O edital saiu, isso já é um grande passo para o concurso público, para o futuro concurso público. Então temos que aí acelerar os nossos estudos, antecipar os nossos estudos, porque o edital está prestes a sair, não é? Então vamos hoje trabalhar com as atribuições do Procurador-Geral de Justiça. Estamos ainda falando sobre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, não é mesmo? Quais são, então, as atribuições, as incumbências do Procurador-Geral de Justiça como chefe do Ministério Público? Quero que vocês separem um marcador de texto para que nós possamos aí assinalar aquelas que eu considero mais importante a respeito destas atribuições. A primeira delas, representar o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Se eu tenho chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, é claro que esse Procurador-Geral de Justiça será o seu representante. Integrar como membro nato o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, o Conselho Superior e a Comissão de Concurso. Então, o Procurador-Geral de Justiça tem cadeira nata dentro desses órgãos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Designar o Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão, designar um dos membros e o coordenador de cada uma das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nomear o corregedor-geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Peguem o marcador de texto de vocês e assinalem essa quinta atribuição, ok? Decidir em grau de recurso os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, na presença de qualquer conflito de atribuição, nós vamos ter aí a decisão em grau recursal pelo Procurador-Geral de Justiça. Determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo. Determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares. 9. Decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência. Então, quando eu falo serviços auxiliares, nós estamos falando do próprio exercício de vocês dentro dos ramos do Ministério Público. Assinalem, por favor, essa 9, tá? Decidir, atendendo à necessidade do serviço, sobre remoção a pedido ou por permuta e alteração parcial da lista bienal de designações. Decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor. Essa que nós já falamos, né? 12, temos que partir pela 12, perdão. Dar posse aos membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, está aqui até associado com a função de representação desse Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. É óbvio que a posse aos membros desse ramo do Ministério Público é aplicado ao Procurador-Geral de Justiça. Designar membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior, integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, também sendo ouvido o Conselho Superior, assegurar a continuidade dos serviços no caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular, na inexistência ou falta do substituto, acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos policiais instaurados em áreas estranhas à sua competência específica, desde que relacionados a fatos de interesse da instituição. Veja que nas atribuições não temos muito segredo, temos que fazer a leitura e, claro, assinalar aquilo que a gente considera mais relevante para a prova, não é? Homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado de concurso para ingresso na carreira. Peguem o marcador de texto de vocês, marquem essa 14.
fazer publicar o aviso de existência de vaga na lutação e na relação bienal de designações. Então, nós temos aqui a questão de quando a vaga, esse aviso é responsabilidade do procurador. Propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, a criação e a extinção de cargos da carreira e dos ofícios em que devam ser exercidas suas funções. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, submetendo-a, essa proposta, então, ao Conselho Superior. Encaminhar ao Procurador-Geral da República a proposta orçamentária do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios após a sua aprovação pelo Conselho Superior. Então, anteriormente, nós temos a elaboração da proposta e temos o encaminhamento ao PGR dessa proposta. Organizar a prestação de contas do exercício anterior, encaminhando ao PGR. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Veja que são muitas as atribuições. Elaborar o relatório de atividades do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Coordenar as atividades do Ministério Público e, claro, não tendo caráter exaustivo, nós temos caráter nessas atribuições meramente exemplificativo, exercer outras atribuições previstas em lei. Aí o artigo 160, assim como a gente fez em vários outros ramos, traz aqui algumas atribuições que poderão, na verdade, ser delegadas ao coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão. Quais são elas? A prevista nos incisos 13, a linha C e D. Então, vamos ao inciso 13. A linha C, a questão de assegurar a continuidade dos serviços, acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos. Temos ainda do inciso 22 e 23, que são coordenar as atividades do Ministério Público e exercer outras atribuições. Estas, então, poderão ser delegadas ao coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão. Tudo bem? A gente fecha, então, no vídeo de hoje com esse artigo 160. Ainda estamos falando do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Mais uma vez, convido vocês a adquirir o nosso curso de 160 questões comentadas e inéditas da legislação específica do MPU, que está disponível no nosso site eleitoralcombruno.com.br. Ok? Bons estudos e até o próximo vídeo.